você, para você saber como chegar no céu, mesmo sendo um pecador. Qual a instrução que eu deixo para você hoje? A primeira coisa que a Bíblia diz é que os pecados que a gente perdoa dos outros, os nossos também são perdoados. A Bíblia diz também que reconciliar com os outros é uma obrigação, é um decreto, é uma ordem de Deus. E o que eu conheço, pastor, de gente que sobe no altar, que vai para a igreja, mas não perdoa. Eu vou falar uma coisa aqui em primeira mão, eu vou falar porque é público e porque a pessoa está nas redes sociais, ele mesmo falando. Eu só vou replicar o que ele está falando. Tem um pastor renomado aqui no Brasil, que eu inclusive sou e serei fã dele, mesmo sabendo que ele caiu esta semana. Chama-se pastor Paulo Júnior. O cara acabou de fazer uma declaração pedindo demissão da igreja. Ele foi jogado pela igreja para fora. Ele está sem igreja, sem denominação, sem lugar. E uma das coisas que Paulo Júnior mais pregava era contra o pecado. E ele disse: tantas vezes denunciei o pecado dos outros, hoje eu estou denunciando o meu. E quando eu vi aquilo ali, cara, eu fiquei arrasado. Sabe por quê? Quando um irmão meu, um colega meu pastor, um irmão da igreja cai por causa do pecado, não é só ele que perde. O reino de Deus perde, a gente perde, nós perdemos. Nunca se alegre com a queda de ninguém, porque um dia pode ser a sua. Nunca se alegre com a queda de ninguém. Mas eu fico pensando assim, meu Deus, espera aí, se todos somos pecadores, e como é que a gente vai ter acesso ao céu? E se os pecados trazem separação entre nós e Deus, como é que a gente vai chegar na face de Deus? E aí eu encontrei um caminho, irmãos. Esse texto de João, capítulo 1, a epístola de João 2, capítulo 2, diz assim, resumidamente: se vocês dizem que vocês não têm pecado, vocês são mentirosos. Qualquer um que diz, até o pastor, o bispo, o papa, seja lá quem for, se disser que não tem pecado, é mentiroso, e nele não há verdade. Mas filhinhos, olha o que ele diz: filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm como fazer uma expiação, uma reparação, uma restauração pelo seu pecado. Qual é? Vocês têm um advogado fiel e justo chamado quem? Jesus Cristo. Ele é fiel para perdoar os pecados que vocês confessam. E aí ele entra com uma palavra que eu quase não vejo os pregadores pregando por aí. E ele é justo para quê? Purificar. Ele é justo para purificar. Aí eu fiquei pensando hoje, o que é a purificação, gente? O que é a purificação? Quando a gente vai para o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 15. Se quiser colocar, Mateus, pode colocar, fica à vontade. Ou não, mas se quiser um resumo. Quando a gente vai para Romanos 7,15, você vai encontrar um cara poliglota, talvez um dos homens mais compreendidos e cultos da Bíblia, e mais tementes da Bíblia, chamado Paulo. Quem é Paulo para que nós possamos se comparar com ele? Paulo dando aula de pecado para mim e para você. Olha o que é que Paulo diz: porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que eu quero não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. Em outro momento, Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, ele fala um negócio muito interessante, que isso aqui vai chamar a sua atenção. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3, 12, que isso vai chamar também a sua atenção. Não que eu já tenha alcançado, que seja o quê? Não que eu já tenha alcançado, que seja o quê? Mas eu prossigo para alcançar aquilo que eu fui também preso por Cristo. Vai, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a coisa que eu faço, mas esquecendo das coisas que ficam para trás, ficam avançando para as que estão diante de mim. Aí no 14 ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, quantos já somos... Peraí. Quantos já somos... Peraí, Mateus, guarda bem, saiu 15. Por isso todos quantos já somos
Mas agora há pouco, no versículo anterior, ele diz assim: eu busco a perfeição. Agora ele já está dizendo que é perfeito. Eu não sei, Paulo está me deixando confuso. Ele é perfeito ou é imperfeito? Eu não estou entendendo o que é que Paulo está querendo dizer. Eu vou contar uma história para vocês. Você faz aula de batismo, você se batiza, você é uma nova criatura, você entende, você é instruído do que é pecado, do que é certo, do que é errado. Aí quando você termina seu batismo, termina um culto desse, a gente sai por aquela porta e o pecado está lá fora esperando a gente. Quem já pecou hoje aqui, levanta a mão. Olha o meu pecado de hoje. Eu vou confessar o meu de hoje. O meu de hoje eu vou confessar. Mateus, eu estava chegando em casa, minha esposa falou assim: tem que comprar um negócio para mim ali, que ela vai fazer um exame amanhã. Quero justificar a ausência da minha esposa. Ela vai fazer um mega exame amanhã, precisa de cuidados. Ela falou: tem que comprar um negócio para mim. Eu fui. Quando eu estava chegando em casa, eu parei a moto ali, Fernando, eu sempre paro, eu entrei com a moto, parei assim na calçada. E eu não vi que tinha um carro atrás, mas eu entrei com a moto, parei. E o cara baixou o vidro e falou assim: dá seta, seu animal. Dá seta, seu animal. Sabe o que eu fiz? Eu pequei, irmão. Eu respondi rinchando: dá seta, seu animal. E eu... Falei: caramba, pequei na hora do culto, no dia do culto, cara. Eu falei: Senhor, não sou cavalo, não sou jegue, não sou mula, me arrependo do meu pecado. Abençoa esse homem, abençoa a família dele, por Deus do céu. Orei por ele, tenha misericórdia dele. Nem ele é animal, nem eu sou animal. Ele só não te conhece, e eu que te conheço tenho que me render aos teus pés agora. Em nome de Jesus, amém. Isso foi hoje. Quando Paulo diz assim: não que eu ainda seja perfeito, depois ele diz assim: agora que sou perfeito. Peraí, você é perfeito ou você não é perfeito, Paulo? Paulo, você me deixa confuso. O que Paulo está dizendo é assim: quem me livrará desse corpo? Quando ele diz isso, me livrará desse corpo, é dessa natureza pecaminosa que a gente tem uma tendência de pecar. Deixa eu falar uma coisa para vocês: é impossível que a gente continue o resto das nossas vidas e a gente não cometa mais pecado. A gente vai cometer pecado. O problema é como a gente vai lidar com o pecado a partir de hoje. E eu vou te dar a receita de como você lidar com o pecado e você não sofrer mais acusações do acusador sobre os seus pecados, porque tudo que o Satanás sabe fazer de bom nesta vida é mentir e acusar. E ele sabe acusar você e eu quando a gente erra. Mas o que você e eu às vezes esquecemos é que nós temos um advogado constituído e que esse advogado dá uma receita hoje para mim, para você, de como a gente vai fazer quando pecar. Para quê? Para a gente não ficar com sentimento de culpa. Eu conheço gente que Deus já perdoou ela e ela não se perdoa até hoje. Deus já perdoou ela, mas ela não se perdoa. A receita é simples. A receita é simples. Coloca para mim Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33. A gente vai encontrar a receita para pecar menos ou quase não pecar. Tentar não pecar ou consertar sempre o pecado. E chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles só até aí calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Vou precisar do Mateus aqui. Vem, Mateus. Jesus, os discípulos. O normal era Jesus andar. Jesus era andar com os discípulos quase na cola dele.
O normal era isso. Tudo bem? Beleza. Nesse dia que os discípulos pecaram, e das outras vezes que os discípulos pecaram, eles fizeram isso aqui, seguinte: Jesus continuou andando, o grupo, e eles, quando quiseram pecar, eles diminuíram os passos, uns passos mais devagar do que o de Jesus, para que eles tivessem oportunidade, na ausência de Jesus, de eles pecarem, falarem uma coisa um com o outro. E um dos pecados que estava em jogo nesse dia é um dos maiores pecados que começou lá no céu: o pecado do orgulho, o pecado que Satanás, que Lúcifer botou no coração, cheio de orgulho, dizendo: eu quero ser maior do que Deus. Quando a gente diz eu quero ser maior do que o outro, a gente está indo contra o que Jesus disse: quem quiser ser o maior no reino do céu, deve ser o menor. Quem quiser subir, primeiro tem que descer. Quem quiser ser humilde, primeiro tem que servir. E a gente muitas vezes quer ser servido, mas a gente não quer servir. Deus está dizendo nessa noite: eu vou arrancar o orgulho das nossas vidas nesta noite. Eu vou arrancar o orgulho dessas vidas nessa noite. Eu vou arrancar o orgulho dessas vidas nessa noite. Quem quer o orgulho arrancado nessa noite, diga aleluia! Isso é avivamento. É assim que vai ser essa igreja a partir de hoje. Tá mandando bem, Eike. Eita glória, até Eike foi avivado hoje. Quarta-feira passada, Eike estava, nossa, batistão. Agora assembleano. Eita agora. Continue assim. Eu falei com ele: seu nome vai ser dedo nervoso. Ele tem que pegar o botão e dedo nervoso. Nesse dia os discípulos, para pecar, sabe o que eles fizeram? Jesus foi andando, eles começaram nos passos de Jesus e depois diminuíram. Aí vai diminuindo, vai ficando lá para trás. Jamir, vem cá, porque aí você fica em dois aqui. Rápido, Jamir, rápido. Quando fala Jamir, dá um pulo. Aí, ó, nesse dia, eles dois vão começar a discutir: quem é maior entre nós? Eu sou maior do que você é maior do que eu. Ó, dos discípulos que Jesus mais gosta sou eu. Só fofocando, só intrigando, pecando, orgulho. Ó, de novo, os dois vão andar no mesmo passo que eu. Vamos lá. Colado, Jamil, colado, cola. Vamos a Cafarnaum. Vamos pregar lá. Vai dar tudo certo. Amém? Amém. Agora, nesse dia, Jesus começou a andar e os passos deles começaram a ficar devagar, de propósito, porque eles queriam pecar entre si e diminuir a presença de Jesus com eles. O que é que eles fizeram? Vamos lá, Jesus vai andar de novo e os dois vão ficando para trás. Vem passinho de bebê e Jesus andando normal. Mais devagar, né? Nossa, passo de bebê for assim, misericórdia. Gente, mais devagar. Eu preciso que você fique longe de mim. Ó. Vamos lá. Aí Jesus olha para trás e fala assim: bora. Aí ele: não, já vou. Vem, vamos dar um circo aqui. E eles discutindo. Aí o que Jesus fez? Ó, aí vem eles pecando, e eles pecando. Aí Jesus fez o seguinte: vou esperar eles. Aí Jesus diminuiu os passos para ver se eles chegavam. O que eles fizeram? Eles pararam e ficaram lá atrás. Eles não queriam ficar perto de Jesus. Por quê? Porque estavam em pecado e estavam discutindo os dois. Discutindo. Vem. Aí Jesus viu aquilo e falou assim: quer saber, não, eu vou embora. Aí foi embora. Pode sair, por favor. Vamos lá, vamos para Marcos 9, 33 de novo. Agora Marcos 9. Aí olha a pergunta que Jesus fez quando chegou em Cafarnaum sobre eles que ficaram para trás. E chegou em Cafarnaum, entrando em casa, perguntou Jesus: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles calaram-se. Eles o quê? Porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era maior. Pecaram. Sabe o que eu aprendo? Tem uma forma da gente pecar menos. É quando a gente fica no passo de Jesus, quando a gente fica mais perto de Jesus. É a gente não se afastar de Jesus. Se a gente ficar na caminhada de Jesus, se a gente andar nos passos de Jesus, se a gente não ficar para trás, se a gente ficar falando com pessoas acerca de quem é maior, de quem é menor, deixa Jesus resolver isso. Enquanto você fica na caminhada de Jesus, você para de pecar. Às vezes as pessoas não entendem por que nós temos que vir na igreja. E para quem peca todos os dias como nós,